Vamos chamar essa palavra que você vai ouvir agora de uma receita de Deus para vencer dias difíceis. Diga comigo, uma receita de Deus para vencer dias difíceis. Você está passando por dias difíceis, dias turbulentos, dias de luta, dias de guerra. Você está passando por alguma coisa que você não está sabendo lidar. Está tentando vencer, mas está sendo derrotado. Está tentando ficar de pé, mas está caindo. Se eu fosse você, eu anotava essa receita de Deus. Ou depois você entraria aí no YouTube de volta, canal Bispo Leno, assistiria de novo e anotasse. Receita de Deus, diga assim, receita de Deus para vencer dias o quê? Difícil. Está pronto aí para o primeiro ingrediente? Mas vai seguir a receita, que você que nem aquelas pessoas que pegam receita e fazem tudo ao contrário. É para colocar 5 ovos, coloca só meio. É para colocar 3 colheres de açúcar, coloca 40. Você sabe que tem gente que mesmo que você passe a receita para ela, ela está sempre fazendo as coisas do jeito dela. Primeiro ingrediente da receita para vencer dias difíceis. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Olha aqui para mim. Primeira coisa que você tem que fazer, se você está enfrentando dias difíceis, se você está lutando com algo, seja pecado, tentação, problemas conjugais, problema com filho, seja depressão, seja de ansiedade, seja o que for. Se você está lidando com uma coisa que você não consegue vencer, você tem que entender então que você não vai vencer pela força do teu braço. Você não vai vencer com pensamento positivo. Você não vai vencer com a ajuda de um amigo, de uma amiga, de um familiar. Tem coisa que você só vence através da poderosíssima mão de quem? De Deus. Primeira coisa, reconheça que vai ter que ser a mão de Deus que vai ter que agir. Se humilhe debaixo dessa mão poderosa. Deus não quer que você se humilhe por pecado, Deus não quer que você se humilhe por problema, Deus não quer que você se humilhe por vício, Deus não quer que você se humilhe por causa de um trabalho, Deus não quer que você se humilhe para você ficar com alguém, para alguém voltar para a tua vida e está dizendo: olha, se você quer vencer dias difíceis, a primeira coisa que você deve fazer é se humilhar diante da minha poderosíssima mão. Reconheça que Ele é Deus, reconheça que a mão dEle é poderosa, reconheça que o que você não pode fazer, diga assim: Deus pode fazer. O que você não consegue, Deus consegue. O que você não faz, Deus vai fazer. Há uma mão poderosa, há uma mão que abriu o mar vermelho, há uma mão que curou o leproso, há uma mão que ressuscitou Lázaro, há uma mão que trouxe Pedro quando ele estava afundando. Pedro conhece essa mão, porque quando ele estava afundando, essa mão segurou ele e trouxe ele de volta. Amém? Primeira coisa, se humilhe debaixo da poderosa mão. Há uma promessa para quem se humilha debaixo da mão de Deus, debaixo de Deus. Qual é a promessa? Leia aí comigo. Porque Ele, em tempo que oportuno, vos exalte. Quem se humilha diante de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai abençoar. Vai chegar o tempo oportuno, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, ou talvez seja, a gente nunca sabe o tempo de Deus. Mas diz aqui que aquele que se humilha debaixo da poderosíssima mão de Deus, a mão de Deus vai exaltar no tempo oportuno. Amém? Você tem que colocar Deus em primeiro e à frente de tudo. Você tem que se humilhar e dizer para Deus: Jesus, o Senhor ama mais o meu marido do que eu. Jesus, o Senhor ama mais os meus filhos do que eu. Se você quer ver o seu marido, a sua esposa, os seus filhos libertos, muito mais Jesus. Então a melhor coisa que você faz é buscar a Deus e colocar esses familiares que você está tentando libertar. Eu vejo gente dizendo assim: bispo, eu estou tentando libertar o meu marido. Eu falei: é por isso que está dando errado. E sempre vai dar errado, porque você está tentando libertar o teu marido. O dia que você colocar o teu marido, o teu filho, a tua filha na mão de Deus, na mão de quem? De Deus. Senhor, eu estou colocando ele na tua mão. É melhor na tua mão do que na minha. Aí você vai ver ele não só liberto, não só na igreja, mas ele na presença realmente de quem?
Você não pode ver hoje, você não pode ver amanhã, mas diga assim: vai chegar uma hora que eu vou ver. Agora, como é que você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, você sabe? Porque Pedro diz aqui: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Como que você faz isso? Então ele diz como é que a gente faz isso. Leia aí o restante comigo. Lançando sobre ele. Essa palavra lançando no grego quer dizer jogar com violência, jogar com força, jogar algo em alguém, jogar alguma coisa em alguém. Você tem que pegar isso que você não está conseguindo carregar, você tem que pegar isso que está te matando, você tem que pegar isso que está te destruindo, e você tem que lançar sobre Jesus. Isso que é se humilhar diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é quando você chega diante de Deus e fala assim: eu não consigo mais, eu não suporto mais, eu não dou conta disso, eu não consigo passar por isso sem o Senhor. Então você pega e lança. Lançando o quê? Lançando sobre ele toda, não 10%, 20%, 30%, toda a vossa ansiedade. O que é que você deve lançar sobre Jesus? Não estou ouvindo você. Tudo, toda a tua ansiedade, tudo que te perturba, tudo que tira a tua paz, tudo que rouba a tua fé, tudo que te faz cair em tentação. Você não se humilha diante de Deus colocando cinza na cabeça. Você não se humilha diante de Deus vestindo pano de saco. Você se humilha diante de Deus pegando as tuas ansiedades, as tuas preocupações e lançando sobre Ele. O diabo quer que você fique com o teu problema. O diabo quer que você fique preocupado. O diabo quer que você fique ansioso. Sempre que você acordar, você tem que dobrar o teu joelho, se humilhar diante de Deus e declarar: Jesus me ama. Repete isso: Jesus me ama. Jesus, eu lanço sobre o Senhor todas as minhas preocupações desse dia, todos os problemas que eu tenho que resolver, aonde eu vou. Eu creio que eu sou uma filha amada, eu creio que eu sou o teu filho amado, eu tenho andado na tua presença, as minhas lutas são grandes, mas o Senhor é maior. Eu confio no Senhor, eu creio que hoje o Senhor me abençoará, que a tua mão poderosa está sobre mim, que o Espírito Santo vai dirigir os meus passos. Amém? Quando você lança algo a Jesus, aquilo ali não fica mais na tua boca. Se você amanhece o dia falando de algo, se você termina um dia falando de algo, seja um problema, deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você mais fala é o que mais cresce na tua vida. Se você está doente e você vive falando de doença, você vai ficar mais doente. Se você tem dívidas e você passa o dia falando das dívidas, como os juros estão se acumulando, e como você não consegue pagar, e como você está pensando em fazer uma besteira com a sua vida, as dívidas vão sempre aumentar. Porque tudo que a gente fala, aumenta. Tudo que a gente fala, cresce. Porque tudo que a gente fala sai de dentro do nosso coração. Não é que você tem que fingir que o problema não existe, mas você tem que declarar que há um Deus maior do que o teu problema. Se você tem um vício e você passa o dia pensando no vício, falando do vício, ouvindo as pessoas falando do teu vício, você não consegue se libertar, ele vai crescer. Agora, se você pega isso e lança em Jesus, joga em Jesus, coloca em Jesus, e você começa a declarar: eu sou um homem lavado pelo sangue de Jesus, eu sou uma mulher lavada pelo sangue de Jesus. Jesus me ama, Jesus me ama. Sou uma pessoa forte, sou uma pessoa equilibrada. Deus está me dirigindo, Deus está me guiando. Dessa vez eu vou me colocar de pé em nome de Jesus. Dessa vez eu vou me colocar de pé em nome de Jesus. E Jesus não vai mais me deixar eu cair, mais me deixar fracassar. Amém? Declare isso pela manhã, declare isso à noite. Se você tirou alguma coisa da tua vida, você não fica falando dela. Lance sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Você tem que crer nisso. Você tem que crer que Jesus está cuidando de você, que Jesus está cuidando do teu casamento, que Jesus está cuidando dos teus filhos, que Jesus está cuidando dessa doença que você está enfrentando, que Jesus está cuidando dessa tua depressão, que Jesus está cuidando da tua salvação. Amém?
Você tem alguém melhor para cuidar de você? Você tem alguém melhor para cuidar da tua família do que Jesus? Se você não crê que Jesus está cuidando de você, você vai perecer de tantos problemas e de tantas preocupações. Você vai viver doente, vai viver estressada, vai viver abatido, vai viver murmurando, porque Ele tem cuidado de vós. Declare isso: Jesus está cuidando de mim. Está muito fraco. Jesus está cuidando de mim. Jesus está cuidando de mim. Olha como o teu filho está, diz o diabo. Você tem que nunca deixe o diabo sem resposta. Sempre que o diabo te apontar algo, sempre que o diabo fizer algo, dê uma resposta para ele. Jesus ensina isso lá no deserto. Sempre que o diabo falava, Jesus ia lá e respondia: olha como é que está o teu marido. Jesus está cuidando do meu marido. Olha a situação do teu filho. Jesus está cuidando do meu filho. Olha a situação da tua mãe. Jesus está cuidando da minha mãe. Olha o que o médico disse da tua doença. Jesus está cuidando de mim e Jesus está me dando saúde. Amém? Quando o diabo disser: olha os teus pecados, Jesus está cuidando de mim. Eu já pedi perdão, eu já me humilhei, eu já pedi misericórdia, e eu creio que a graça de Deus já me alcançou. Sede sóbrios. Terceiro ingrediente para você vencer dias difíceis: sede o quê? Sóbrio. Não deixa nada te contaminar. Sóbrio não é só de bebida alcoólica, não é só de droga. Você pode estar alcoolizado de dúvida, de medo, de ressentimento, de mágoa. Você quer vencer esses dias difíceis? Você tem que estar sóbrio. Você tem que saber para onde você vai, o que é que você está fazendo, com quem você está fazendo. Uma pessoa que está alcoolizada, bêbada, ela faz coisas que no outro dia ela nem lembra que ela fez. Então Pedro diz: sede sóbrio. Tem momentos na nossa vida que a gente não pode se distrair. O inimigo quer ver você distraído, quer ver você distraída, porque assim você será vencido. Se você estiver sóbrio, se você estiver no Espírito, você vai sair dessa situação e os teus dias difíceis vão se tornar testemunho. Amém? Tenha sobriedade. Tem coisas que as pessoas vão mandar para você no WhatsApp que não é para você ver. Você não pode passar o dia todo em rede social. Isso vai mexer na tua cabeça, vai mexer no teu espírito. Isso vai te deixar ansioso. Vai fazer você ficar se comparando com a vida dos outros. Você não vai conseguir vencer assim. Você só vai conseguir se você estiver sóbrio. Se você souber o que você está passando e o que você está fazendo. Amém? Sede sóbrios e o que mais diz aí? Vigilante. Vigie. O que a gente tem que vigiar? O diabo, vosso adversário, anda onde? Anda longe, anda em derredor. Você tem que ter consciência disso. O diabo está sempre perto. Se você não estiver vigilante, se você não estiver sóbrio, ele vai te devorar. Porque aqui diz que ele é como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diga assim: eu não. Eu não, diabo. Eu não, Satanás. Diga: na minha casa também não. Ele procura alguém para devorar. Não aceite que seja você. Não aceite que seja o teu casamento. Não aceite que seja a tua família. Não aceite que seja os teus filhos. Ele pode estar até perto, mas o Espírito de Deus está dentro de você. Amém? O que está dentro de você é mais poderoso do que aquele que está perto de você, tentando te devorar. Você crê nisso? É interessante que quem escreve essa carta falando que a gente tem que lançar nossas ansiedades em Jesus, era o discípulo mais ansioso. Quem era o discípulo mais ansioso? Era Pedro. Cortou a orelha do soldado, fazia promessa. Se você é uma pessoa que fala assim: bispo, eu já prometi tanto que eu ia me firmar com Jesus, já me batizei nas águas, eu tenho até vergonha, eu quero até me batizar, mas eu tenho até vergonha, que é capaz de eu chegar lá nas águas do batismo, e a água do batismo olhar para mim e falar assim: eu não te quero aqui não, eu já te vi aqui tantas vezes já.
Mas não se esqueça que quem escreveu essa carta aí falando sobre ansiedade, sobre vigilância, era o homem mais ansioso, mais preocupado, mais falastrão que tinha, prometia um monte de coisa que não podia cumprir. Eu vou morrer por ti, eu jamais vou te negar. Ele falava uma coisa, fazia outra. Só que mesmo desse jeito, Pedro nunca saiu da presença de quem? E agora ele está escrevendo, dando testemunho. Essa situação que você está passando, amanhã você vai ajudar outra pessoa. Resistir-lhes firmes na fé. Como é que a gente vai resistir o diabo? Firme na fé. Nós temos que estar na fé. Temos que estar na fé. Não estou com saúde, mas tenha. Se está faltando saúde, tem que sobrar fé. Se está faltando dinheiro, mas não está faltando fé em mim. Meu casamento não está perfeito, mas eu ainda tenho fé que Jesus vai transformar. Eu caí, mas eu tenho fé que Jesus vai me levantar nessa manhã. Amém? Você vai vencer através da fé. Use a sua fé, faça os seus votos com Deus, seja fiel a Deus, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Na Nova Versão Internacional diz assim: permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé, lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha aqui para mim, não pense que é só você que está passando pelo que você está passando. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, tem muita gente que está passando pela mesma coisa que você. Tem gente que está passando pela mesma coisa que você, está passando por luto, está passando por doença, está passando por vício, está passando por crise financeira. Mas tem muita gente que está passando pelo que você está passando, mas ela está firme com Jesus. Não seja orgulhoso de achar que o diabo esqueceu todo mundo e está só atacando você. Todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, estamos enfrentando uma guerra. E a gente só vai vencer se a gente estiver na presença de quem? De Deus. Amém? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, você vai sofrer um pouco, mas você vai vencer. Você vai sofrer um pouco, mas você vai. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Deus quer que você saia dessa uma mulher melhor, um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Deixa Jesus te aperfeiçoar. Amém? Firmar. Jesus vai pegar isso que está acontecendo com você, que está tentando te destruir, e Ele vai usar isso para firmar você na presença dEle. Amém? Fortificar. Diga assim: eu vou sair dessa mais forte. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: você vai sair dessa mais forte. Declara aí nos comentários: eu vou sair dessa mais forte. Amém? Não importa se ninguém acredita em você, Jesus acredita em você. E fundamentar, aperfeiçoar. Diga assim: aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Deus vai pegar as tuas raízes e vai fazê-las ficarem enraizadas em Jesus. Se você passar por isso e vencer, em nome de Jesus, nada mais te tira da presença de Deus. E Pedro diz: a Ele seja o domínio, a Ele seja, diga assim, o domínio não é do pecado, está fraco, o domínio não é do pecado, domínio não é da tentação, domínio não é da depressão, domínio não é dos problemas, o domínio não é do diabo, o domínio é de quem? Diga: Jesus. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nada do que você está passando, nada do que você fez tirou Jesus do trono. Ele ainda está no trono e assim vai permanecer. Amém? Se o leão está perto tentando te devorar, o Espírito Santo vai te encher, porque se ele está perto, Deus vai estar dentro de você. Amém? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.